Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Está entrando no ar mais um programa Futebol e Cultura. É isso aí, todas as segundas-feiras, né? Você já sabe, às 21 horas, Futebol e Cultura, aqui na Rádio Nossa Mãe. Esse programa que estreou na semana passada, né? Uma grande estreia na semana passada, quer trazer, né, um pouco do mundo do futebol para sua casa, para sua telinha aí, né? Fazendo uma resenha esportiva, né? Falando sobre a importância do futebol, também sobre a cultura, né? Queremos trazer para vocês aí, né, semana a semana, um programa cada vez melhor. E a partir dessa semana, uma grande novidade, nós teremos, né, sempre um convidado especial para bater um papo com a gente aqui quando nós formos tratar do futebol mineiro. E hoje nós temos a alegria de ter conosco, né, o Magno, que é torcedor do Cruzeiro, né, que vai comentar aqui quando nós estivermos falando do futebol mineiro. Daqui a pouquinho, ele já está aqui, né, na expectativa, já está nos assistindo e acompanhando o programa, mas daqui a pouquinho, esse bate-papo com Magno e os nossos apresentadores, né? Claro, Itamar Ari e Marcos, que, aliás, né, já vou chamá-los aqui. Mas antes, pedir a você que compartilhe essa live, né? Para nos ajudar aí a divulgar o programa, a divulgar também a rádio, né? Senta o dedo aí no compartilhar, manda aí para o grupo da sua família, do Zap, né? Dos seus amigos lá do seu grupo lá do Cruzeiro, do Atlético, do América, né? Então, é isso aí, ó. Agora são 21 horas e 10 minutos. Estamos aqui ao vivo pela Rádio Nossa Mãe. Futebol e Cultura entrando no ar. Eu já vou chamar aqui o Itamar e o Marcos. Boa noite, Itamar. Boa noite, Marcos. Fala, Itamar. Boa noite, Magelo. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui de novo, né? Para a gente poder estar falando aí do futebol. Um pouquinho de cultura também. Fala, Marcos. Isso aí, pessoal. Boa noite a todas e todos aí. Estamos juntos aí, né, para falar dessa rodada polêmica, estressante do futebol mineiro. E hoje a gente está muito chique, né? Vamos receber até convidado aí. Isso aí, boa noite. É isso aí, moçada. É daqui a pouquinho. Por agora, né, a bola já vai rolar com esses dois apresentadores aí, Marcos e Itamar e Marcos. A bola é com vocês, galera! Bora então, Marcos, falar da 18ª rodada. Seguinte,
Eu acho que o grande jogo dessa 18ª rodada, tem gente até falando aí que foi o clássico mundial, acho que foi Inter e Flamengo lá no Beira-Rio, né? Foi um jogão, 2-2, realmente, assim, eu já vi, teve comentaristas dizendo que o Pedro é o melhor centroavante do mundo na atualidade. Não sei se é para tanto, mas foi um jogão. A gente tem que concordar que foi um jogão. Não é à toa que eles estão disputando aí a ponta da tabela. Mas vamos começar da rodada, aí a gente vai comentando até chegar lá no grande jogão. E aproveitando para mandar um abraço para o Futebolizando, sempre presente, o João Francisco, o Chicão, nós fomos para Brasília juntos, Júlio Fonseca, que é o famoso Juquinha, que estará conosco aqui um pouco mais para frente, o Futebolizando, o Valdomiro e o Alexandre Teixeira, também da PAP, meu amigo atleticano, gente boa, e o Bernardo Lessa. Boa noite, Bernardo. Vamos lá, Marcos. Essa rodada, ela foi aberta na quarta-feira, um jogo lá, valeu lá para o Cartola, para quem joga, entre Vasco e Corinthians. O jogo foi em Januário e o Corinthians acabou ganhando de 2-1. Fez um gol no finalzinho. Esse jogo, o Itamar, ele aconteceu na quarta-feira, né? E é engraçado que é o que a gente estava comentando aqui na semana passada sobre o Vasco, né? O Vasco, ele começou o campeonato a 1.000 por hora, chegou ali liderando o campeonato e parecia que ia ser um ano diferente, né? E eu estava até lendo algumas notícias lá, os torcedores falando do Vasco, voltamos para casa, né, que é a zona do rebaixamento. Então o Vasco já foi descendo, já está lá na zona do rebaixamento de novo. E o Corinthians também, que não vem de uma boa fase, né, tinha perdido para o Flamengo de 5-1 na rodada passada, e achou esse gol aí no final, agora, para dar uma esperançazinha, né? Comentando sobre eles na tabela, que é o que a gente sempre faz aqui, né? O Corinthians, com essa vitória, ele dá uma respirada na tabela, né? Ele sobe ali para o 13º lugar, agora ele tem 21 pontos em 18 jogos, e já entra ali até numa possível briga pela Sul-Americana, talvez, né? E o Vasco está lá, 17º lugar, 18 pontos em 16 jogos, zona do rebaixamento. É interessante que o ramonismo parecia que ia perder, agora o Vasco está lá na zona de rebaixamento. Abraço aí para o Té, né, irmão do Wagner, aniversariante de ontem, como também para Juliana Horta, que será a nossa entrevistada do Cruzeiro na semana que vem. Bom, agora já nos jogos de sábado, tá, Marcos? O Bragantino ganhou do Goiás de 2-0, né, no Navio de Chedi, no sábado às 17 horas. Bragantino e Goiás é aquele jogo que a gente estava esperando ali, porque o Goiás ele está numa situação bem difícil, apesar dele estar com alguns jogos a menos e tal. E o Bragantino é aquilo que a gente falou na semana passada e vai falar hoje de novo. O Bragantino, ele montou um time diferenciado, é um time empresa agora, né? É o Red Bull Bragantino. Então, assim, se vem acontecer uma queda para a Série B, quebra todo um projeto que se tem ali, né? Mas com o resultado desse jogo, o Bragantino, 15º lugar, com 19 pontos, né? 18 jogos, dando uma respirada ali, mas está a 1 ponto da zona do rebaixamento. E o Goiás, ele tem 16 jogos, mas ele está com 11 pontos. A situação do Goiás, ela está tão complicada que, por exemplo, se ele vence os 2 jogos que falta, ele consegue ali ir para 18º, né? E ele não consegue sair da zona do rebaixamento mais que esses jogos a menos que ele tem. Ele está na lanterna com 11 pontos só. Próximo jogo, só um comentário sobre o Bragantino. O Bragantino já fez final do Campeonato Brasileiro. Depois deu uma sumida, aí veio esse projeto do Red Bull e está dando uma aula de administração. A gente viu ele na Série B, como que ele foi subindo e tal. Ele está dando uma patinada na Série A, mas provavelmente ele deve escapar, né? Deve continuar. Que o grande objetivo deles é o quê? É permanecer em 2021 na Série. Ainda Ceará e Curitiba ficou 2-1 para o Ceará. O Ceará, quem fez o gol foi Eduardo e o Vinícius,
e o Curitiba, o Rodrigo Muniz. Impressionante, depois que o Vina, né, esse jogador do Ceará, depois que ele saiu do Galo, ele está fazendo gol praticamente todos os jogos. Aproveitando aqui, um abraço para o Renato, Claucieri, Carol e Bernardo. Renato e a Claucieri, eu sou o padrinho de casamento dos dois. Isso aí, o Itamar. A questão do. Eu estou gostando de ver o comportamento dos times nordestinos, né, nesse campeonato, né? Dos cearenses mais em específico, né? Que é o Ceará e o Fortaleza. Esse jogo aí, no caso, o Ceará venceu. O Ceará ele já não estava numa situação tão complicada assim, igual a gente já tinha comentado ali na semana passada. Ele vai brigar por Sul-Americana mesmo, né? Então, ele está ali em 10º lugar, com 22 pontos, 17 jogos, né? Agora a gente vê ali a situação do Coritiba, que não está boa, né? 19º lugar, 16 pontos em 18 jogos. E vamos ver, né? Mas eu estou gostando muito de ver esses times do Ceará, tanto Ceará quanto Fortaleza. Estou achando que estão fazendo bonito, né? É um futebol do Nordeste que é sempre forte, mas quando chega na elite nacional, ele é esquecido pela grande mídia, né? É o que eu acho uma sacanagem, porque o amor que a torcida tem por esses times é algo impressionante, né? Mandar um abraço aí para o Futebolizando. Daqui a pouco nós vamos ler umas notícias aí do Futebolizando aqui, viu, Itamar? Itamar, seu microfone tá mudo. E o jogo de sábado, né, Marcos, foi o jogo contra o Sport. Mas quando chegar lá no Atlético, a gente conversa sobre esse tropeço aí, esse triste tropeço do Atlético. No domingo, abrindo a rodada, Fluminense 3, Santos 1, dentro do Maracanã. Esse jogo aí, Fluminense e Santos, foi um jogo que o Santos, até depois, Itamar vai comentar mais sobre isso, o Santos fez até uma homenagem para o Pelé, né? Dos 80 anos do Pelé. E o Marinho jogou, né, com a camisa 80 em homenagem, fez gol, né, inclusive o gol do Santos, mas não teve jeito não, viu? O Fluminense foi para cima, fez 3-1 lá, e é o que eu estava falando também na semana passada. O Fluminense ele tem um técnico muito bom, que é o Odair Helma. Ele consegue trabalhar com um elenco limitado, né? O Fluminense com a vitória, olha para vocês verem, tá indo devagarinho, sem nenhum ali, sem aquele, como falar, a mídia batendo em cima. O Fluminense já está em 4º lugar, né? Está no G4. Com a vitória ele passou o São Paulo, claro que ele tem 3 jogos a mais que o São Paulo, né? Mas ele tá ali, no G4, né? Ele já tá na cola do Atlético, tá 3 pontos a menos que o Atlético. E o Santos, ele é o que eu tinha falado aqui também, que o Santos, ele parecia que ia brigar para não cair, né? Mas ele foi recuperando, e mesmo com a derrota, ele tá ali no G6, né? Ele ocupa a 6ª colocação, tem 27 pontos, em 18 jogos. O interessante nesse jogo também, né, Marcos? Foi a comemoração do Marinho, né? Ele saiu comemorando como se fosse o Pelé dando socos no ar, achei muito bonito. O Juquinha, né, que é o Júlio Fonseca, chama a atenção um lance interessante. Os do Nordeste, eles estão se fortalecendo, a olhos vistos. E ele lança ali um médico que eu não tinha pensado. Ele acredita que pode ser por causa da Copa do Nordeste. Tem muito fundamento isso aí que ele está fazendo, porque a partir da Copa do Nordeste, os times foram crescendo. Por exemplo, o Fortaleza, que foi do final do brasileiro aqui, a gente vai comentar sobre a Copa do Brasil. Ele encarou São Paulo lá dentro de igual para igual. 2 jogos muito apertados. 3-3 lá e 2-2 São Paulo. É interessante esse fato que o Juquinha está chamando a atenção. Vamos lá, continuando na rodada de domingo às 16 horas. Atlético Goianiense
0, Palmeiras 3. Depois de 4 derrotas consecutivas, o Palmeiras ressurge no campeonato. E detalhe, sem técnico. O Palmeiras estava aí para trazer um técnico, né? Mas acabou não trazendo. E esse jogo aí também foi o Palmeiras não fez um grande jogo, não. Porque você olha o resultado assim, poxa, 3-0, parece que o Palmeiras jogou muito, mas não foi bem isso. Pra você ter ideia, o primeiro gol do Palmeiras, uma bola que estava no escanteio para o Atlético Goianiense, 2 zagueiros do Atlético Goianiense foi na bola juntos, falharam e armou um contra-ataque para o Palmeiras, né? Depois, o goleiro, até o Jean, e aí, Jean, beleza? Abraço aí, Jean, de vez em quando joga uns futebol com a gente lá, bate em todo mundo, xinga todo mundo. Ele tá lembrando aqui que teve uma falha no segundo gol lá do Palmeiras. O goleiro pegou a bola, né? Tava com a bola dominada, jogou no pé do Luiz Adriano, cara. O Luiz Adriano só empurrou a bola pro gol, né? E o terceiro gol já foi mais trabalhado. Mas assim, é uma situação inusitada mesmo, né? Do Palmeiras em um time rico, jogando sem técnico e assim, ganhou um jogo 3-0, mas sem fazer um grande jogo, né? Mas ainda assim o Palmeiras está ali na 7ª colocação, 25 pontos, 17 jogos, enquanto o Atlético Goianiense está em 11º ainda na zona da Sul-Americana, né, com 22 pontos em 18 jogos. E um fato interessante também é que na semana passada a gente comentou, os 3 primeiros colocados do Brasileirão, os 3 possuem estrangeiros. Palmeiras, por sua vez, está procurando um técnico estrangeiro. Parece que ele já tomou 4 nãos. O último foi do Esqueloto. Quer dizer, o que a gente estava comentando, o que está acontecendo com os brasileiros. É um assunto para a gente conversar um pouco mais para frente. Vamos lá. Agora, o grande jogo da rodada, né? Inter 2, Flamengo 2 no Beira-Rio, que começou às 6h15 da tarde. É um jogo que eu acredito que te interessou bastante, né, Marcos? Me interessou, me estressou bastante também, né? Eu, desde o primeiro programa aqui, eu não escondo, eu sou colorado, apesar da minha origem mineira, que eu tenho orgulho de ser mineiro, mas sou colorado, né? E foi um jogo que eu acompanhei, obviamente. É um jogo que começou, assim, a 100 por hora. Até fiquei um pouco assustado pelo começo do Inter, que foi para cima, sem medo. Com 1 minuto de jogo, o Abel perdeu um gol na cara, né? E aí o Inter começou a pressionar a saída de bola. 2 erros do Flamengo, o Inter foi lá e fez 2 gols, né? Fez o gol lá com o Thiago Galhardo e o Abel. E o Flamengo também fez um gol numa falha do Zé Gabriel e também inteligência do Pedro, né? Que é o que você estava comentando aí, que a mídia hoje estava falando que o Pedro é melhor centroavante do mundo. Assim, a mídia acaba sendo em favor do Flamengo, né? Mas esse jogo ele teve um empate do Flamengo aos 51 minutos, aos 50 do segundo tempo. E assim, vou falar como torcedor do Inter, eu achei um acréscimo exagerado. Você não teve nenhuma parada técnica, né? E aí o juiz vai lá e dá 7 minutos de acréscimo. Enfim, no geral, tirando isso tudo, foi um jogão, né? O Flamengo tem um elenco enorme. Para mim, eu falei semana passada, é o favorito a ganhar o título, né? É o time a ser batido no Brasil. A Juliana está lembrando que o Flamengo estava com algumas reservas, mas o Inter também estava. O Inter estava sem Cuesta, né? O Inter já não tem o Guerreiro. Então, assim, a diferença é que o Flamengo acaba que, por exemplo, a reserva do Flamengo tem Vitinho, né, Itamar? O Vitinho seria titular no Inter, por exemplo. Então, assim, eu não sei se o Flamengo com reserva tem esse palco, né? E os dois estão ali na primeira colocação, né? O Inter se mantém em primeiro pelo saldo de gol, com 35 pontos, 8 jogos, e o Flamengo em segundo com os mesmos 35 pontos,
com 8 jogos também. O que chamou esse jogo, o Quinto está lembrando ali, tem uma mídia, né, o Ivan concordou com ele, que fala o seguinte, até empatar, né, que o Flamengo realmente ele fez um dos gols no finalzinho da né, não foi um ou outro, teve muitos gols assim no finalzinho da partida. Agora, a atenção é o seguinte, pelo que eu vi no jogo dos dois ontem, eu acredito que os dois estão alguns degraus acima do Arsenal. Foi um jogo de alta qualidade. A gente pode imaginar, por exemplo, como você disse, o Inter estava com alguns reservas. O Flamengo jogou de igual para igual, a gente pode lembrar, mas olha, ele estava sem Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabi e o zagueiro lá da seleção brasileira, Rodrigo Caio. Né? E o Inter também estava seu principal zagueiro, que é o Cuesta. Então eu vejo que o Galo realmente está uns 2 ou 3 degraus abaixo dos dois times. No entanto, o Galo tem 3 pontos a favor dele. Primeiro, o Galo só tem o brasileiro. Isso é bom. Segundo, o Galo tem um jogo a menos. Mas esse jogo a menos é meio capcioso. Por quê? Em 2012, o Atlético tinha um jogo a menos contra o Flamengo, foi adiando e vai perdeu. Então, o Galo tem um jogo a menos. Então, acharia interessante já ter esse jogo logo para resolver esse tipo de coisa. E o terceiro, que aí já é uma crença minha. De todos os dois times, é o único que não tem um armador. E parece que esse argentino que chegou, o Zarate, né, ele tem uma carência de armador. Pode ser que isso conta a favor do Galo. Mas, para mim, o campeonato está entre o primeiro entre o Flamengo, segundo o Inter e o terceiro. Mas vamos aguardar, falta um ainda. Né? E o último jogo de ontem à noite, que foi o Atlético Paranaense 1, Grêmio 2. O Grêmio com o time totalmente reserva do Atlético lá dentro da área. Pois é, rapaz. Só lendo uns comentários aqui antes de eu comentar desse jogo, senão eu perco aqui os comentários. Você já comentou do Júlio, né? Dele ter falado aí que os acréscimos vão até o Flamengo empatar, Flamengo, Flamengo. Esse é o sentimento que a gente tem mesmo. Aí a Juliana falou que são reservas de luxo. Sim, são reservas de luxo. Imagino que ela tenha falado do Flamengo, que foi na hora que a gente estava comentando. Que o Itamar até falou que o Flamengo estava sem o Gabigol, mas aí no lugar do Gabigol tem o Pedro, né? Então, aí o Jean está perguntando que será que o Inter vai ter gás para o segundo turno? Olha, se colocar as 3 competições como objetivo, não, né? Não tem elenco para isso, mas se focar só no brasileiro, sim. E aí até o assunto que o Futebolizando vem, falando, Inter deveria focar ou na Copa do Brasil ou Libertadores, pois são competições de tiro curto. Eu até concordaria em partes, o Itamar, com isso, porque a Copa do Brasil e Libertadores são títulos rápidos, né? São competições rápidas. Porém, eu, como colorado, não posso concordar com isso, porque um dos únicos títulos que eu não vi meu time ganhar foi o Campeonato Brasileiro, né? Que o último foi em 79, então tem que sair dessa fila. E é tiro curto ao mesmo tempo, por exemplo, você foca na Copa do Brasil, na Libertadores, e deixa o brasileiro para lá. Isso é eliminado num jogo aí, o brasileiro já foi, né? Então, nesse momento, eu acho que o Inter deveria fazer o contrário, focar no brasileiro e colocar os reservas na Copa do Brasil e na Libertadores. E aí o Futebolizando falando que não vai ter fôlego para o segundo turno em alto nível, aí depende, né? Se focar, deixar só os titulares, eu acho que daria para competir sim. Aí o Jean-Pierre vem, o Atlético Mineiro tá sofrendo por não ter peças de reposição à altura dos titulares. O Inter pode vir a sofrer do mesmo mal? Na verdade, eu não sei se o Itamar vai concordar comigo, eu acho que o Inter já está sofrendo muito mais que o Atlético com isso, né? Eu acho que o Inter já está, desde que o Guerreiro machucou, teve que improvisar o Galhardo de centroavante, porque acabou dando certo. Mas eu acho que o Atlético tem mais peça de reposição do que o Inter, né? E aí, para fechar aqui, aí a gente volta a falar do jogo do Atlético Paranaense e Grêmio,
O Thiago está falando, bora Cruzeirão cabuloso, contra o Paraná será vitória com certeza, time com novo espírito de luta. Daqui a pouco a gente vai falar mais do Cruzeiro aqui, Cruzeiro com o Filipão aí, parece que mudou a cara um pouco. Sobre esse jogo aí, Tamar, eu fiquei surpreso, eu achei que o Atlético Paranaense ia ganhar do Grêmio, fácil até, né, porque o Grêmio estava com o time todo reserva, e aí saiu ganhando, mas o Grêmio acabou virando o jogo, né? E para o Grêmio foi um ótimo resultado, por estar jogando fora de casa, por estar precisando da vitória. Por exemplo, o Grêmio agora ele está em 9º lugar, com 24 pontos e 17 jogos, né? Foi uma vitória importantíssima, porque com esse jogo a menos, se ele chega a 27, ele chega ali para brigar para G4 já, né? No final do primeiro turno ainda. E o Atlético Paranaense, por outro lado, que é o que a gente falava na semana passada, que veio de um ano excelente, acaba que está ali na zona do rebaixamento, 18º lugar, 16 pontos, 17 jogos, né? Coisa não está boa, não. Um abraço aí para o Chicão. E tá, mas o que você acha aí desse negócio que o Jean falou, hein? Você acha que o Inter ou o Atlético está sofrendo mais? O Inter realmente tem menos de redução, mas o Atlético sofreu mais. Com a ida dos estrangeiros para a seleção, sem ele, praticamente não importa o esporte. E o Inter está fazendo o melhor trabalho, porque não tem tanto gente assim, né, famosa, que está fazendo um bom trabalho, tanto que o Domecq, né, Domenech, ele pegou o Flamengo, dispensa comentário. É como se o Inter realmente está faltando a posição, mas o Galo ainda está sofrendo mais com isso, na minha opinião. Falar da Copa do Brasil, né? São Paulo 2, Fortaleza 2, um jogão, foi uma tristeza ter saído, porque jogou demais, mas acabou saindo. Eles bateram lá, foi 10 pênaltis cada um, né? E só um erro, que foi o do Fortaleza. Pois é, rapaz, esse jogo eu estava um pouco distraído nessa questão da Copa do Brasil aí, que quando eu assustei já estava no segundo jogo já, né, entre São Paulo e Fortaleza. Alguém até comentou que eu não sei agora quem foi, não me lembro, falando que foi uma pena o Fortaleza ter sido eliminado, né, porque seria mais um time do Nordeste, entre os 8, né, foi o Futebolizando. É uma pena a eliminação ontem na Copa do Brasil. Seria um time do Nordeste lá, do Ceará, entre os 8. Seria muito legal ter isso. Mas, assim, o time lutou, né? Igual o Itamar comentou aí no início, eles bateram de frente com São Paulo, dentro do Morumbi, né? E foram eliminados num detalhe. Tem alguns outros confrontos também que vão ter essa semana, o Itamar, eu vou só citar aqui rapidinho para a gente passar para o nosso próximo tópico. Além desse São Paulo e Fortaleza, que já está definido, o São Paulo está nas quartas de finais, lembrando que o São Paulo nunca ganhou a Copa do Brasil, né? O São Paulo só não tem 2 títulos, né? Que é a Copa do Brasil e a Copa Suruga Bank, que é quando você ganha a Sul-Americana e vai disputar ela. O São Paulo ganhou a Sul-Americana e perdeu. Então, São Paulo está nas quartas de final. Além disso, tem Botafogo e Cuiabá, que vai ser amanhã às 21h30. Tem Santos e Ceará, amanhã às 16 horas, tá? Quarta-feira às 16 horas, Santos e Ceará. Atlético Goianiense e Inter, joga amanhã às 19 horas. Atlético Paranaense e Flamengo, joga amanhã às 21h30. E aí um jogo que interessa para o nosso programa aqui, que é Corinthians e América Mineiro, que vai ser amanhã também às 21h30, viu, Itamar? Pela Copa do Brasil. Falando do Corinthians, deixa eu responder o Té ali, meu amigo. Ele lembrou que o Corinthians vai pegar os 3 primeiros colocados agora em sequência. E o que a gente acha disso? Eu acho que o Corinthians é o Corinthians, né? A camisa quase que joga sozinho. Agora ele pode ser o fiel da balança, né? Ele tá, assim, tá brigando lá embaixo, quer subir, ele com a movimentada
a parte dianteira da tabela. A galera já está pedindo. Eu teria que falar do Pelé e do Hamilton, mas deixa eu falar depois que o Magno entrar, vamos chamá-lo aí. Isso aí, vamos pôr o Magno aí na conversa e a gente segue com nossos quadros, vamos falando aí junto com ele. O Magno entende de futebol muito aí, ele fala de tudo também, vamos embora. Primeiro, boa noite a todos aí, galera. Que bom participar aqui com vocês, é um prazer enorme tá participando aí junto. E bora falar sobre futebol, isso é bacana, a gente curte pra caramba. Vamos começar, né, Marcos? Bora. Magno, fala para nós. Notícias do Cruzeiro. Ó, eu gostei, ó, a vinheta foi top, hein? Nossa, mas que, ó, já tremi aqui, ó. E aí, tranquilo? O que vocês querem que fale sobre o nosso cabuloso? Então, Magno, posso começar, Itamar? Manda ver. É porque eu tenho uma notícia que eu achei um pouco... porque lembra muito o que aconteceu com o meu time em 2016, 2017. Aí eu estava lendo, né? Eu estou fazendo aí umas reportagens para o Futebolizando, e eu cubro lá Cruzeiro, Atlético e América, e eu achei um pouco inusitada a notícia que eu li, de que o Cruzeiro ele estava devendo um pai de santo aí, né? Era uma das dívidas que o Cruzeiro tinha. Parece que o Zezé Perrella pediu um trabalho, né, para o pai de santo, foi feito o trabalho, e aí o Zezé Perrella deu um calote no pai de santo, e o pai de santo falou que as coisas iam piorar se não fosse pagar a dívida. E aí, nessa semana passada, a torcida juntou, né, Magno? Juntou lá e pagou o pai de santo, né? Você tem informações sobre isso aí, Magno? Se é verídico, se aconteceu mesmo? Ô, cara, a notícia, eu até li no portal UOL, né, a respeito disso, eu só fiquei um pouco chateado de não ter sido convidado a participar da vaquinha, entendeu? Porque essa vaquinha já tinha que ter acontecido um pouquinho antes, né? Afinal de contas, poxa, já que tinha combinado com o cara, então tinha que pagar mesmo. E olha, sei não, hein? Depois que ele pagou, uns pontinhos aí começou a pingar, né? Então, esses pontinhos que começaram a pingar aí, quem acredita? Mas agora, deixando a brincadeira um pouquinho de lado, eu acho que o time, ele precisa mesmo se reorganizar, né? Uma das coisas que a gente tem percebido aí, primeiro, trouxemos um excelente técnico. Segundo, tem apenas 2 jogos. Então, ele mesmo não está escondendo, ele não conhece os jogadores do Cruzeiro, né? Ele deixou bem claro que o Adriano entrou no primeiro jogo dele lá por indicação do Célio Lúcio, né? Agora, e se saiu muito bem, ontem já não foi tão bem, né? No último jogo já não foi tão bem assim, mas segurou a onda. Agora, o que nós, torcedores do Cruzeiro, estamos esperando do Filipão na hora que ele realmente conhecer os jogadores, dele fazer algo diferente, né? Eu estou até trazendo aqui uma informação, foi até um vizinho meu aqui, que acabou de me mandar uma mensagem aqui no WhatsApp, e ele me pediu exatamente para tocar nesse assunto. Cristiano, não sei se ele está aí na live, tá? Ele falou exatamente isso, né? O Henderson veio, as mesmas mexidas do Ney Franco, e agora a gente percebeu um time com as mesmas mexidas novamente. Não vai dar certo, sabe? Não rola. A gente dá um crédito, porque o Filipão chegou agora. Então, assim, ele ainda não conhece. Mas a gente percebe que tem algumas coisas que tem que ser detectado muito rápido, né? Tem que ser detectado muito rápido, porque os pontos estão indo embora. E o Cruzeiro, já havia aí até pergunta, o Cruzeiro consegue sair da Série B? Passo a passo. Nós estamos agora no momento de ir passo a passo. A primeira coisa que o Cruzeiro tinha que fazer era melhorar o seu psicológico,
né? Então, assim, começar a ganhar alguns pontos. Então, beleza. Isso até tem acontecido, porque, convenhamos, né? O empate com o Náutico fora, numa situação normal, não é uma coisa tão ruim assim. O problema é que o Cruzeiro hoje, ele não pode mais se dar o luxo de ficar perdendo ponto, né? Como é que ele vai perder um tanto de ponto agora? Não dá mais. E o próximo passo agora que a torcida está querendo, Marcos e Itamar, é isso. É que o Filipão faça algo de novo, né? Não. É um elenco com muita garotada, mas ele não pode ficar só colocando os medalhões igual ele fez. Né? E medalhões que a gente já sabe que não dá resultado. A torcida não aguenta mais Marquinhos. Né? A torcida não aguenta mais. Os dois centroavantes são excelentes. Excelentes. Marcelo Moreno, excelente centroavante. Mas cadê a jogada de linha de fundo para poder cruzar a bola para o Marcelo Moreno chegar cabeceando e fazer gol? Igual ele fez lá na Bolívia, em cima da Argentina. Entendeu? Tipo, aí você vê o Marcelo Moreno correndo igual barata tonta no campo. Tem hora que se depois o torcedor do Cruzeiro voltar lá no gol, vai ver o Marcelo Moreno comemorando o gol do Ayrton no último jogo, só depois que o gol já aconteceu muito antes, sabe? O cara que tinha que estar na área para dar aquela cabeçada pro gol era o Marcelo Moreno. Só que foi o Ayrton, o Patrick, entendeu? Cruzou. E então, assim, resumindo, galera, o time está no bom caminho, o técnico é bacana, mas a gente está esperando que ele faça algo diferente. Antes fez uma pergunta, ele já respondeu. Se o Cruzeiro reagir, até comenta que ano que vem vai ter Atlético e América na Série A. E meu irmão, e outro dele falou assim: o pai de santo tá on. O Francis chegou, dando boa noite, também vai participar aqui. O que eu acho é o seguinte, Marcos, falei isso semana passada, na Série B, quando o Filipão foi para o Cruzeiro, boa parte aqui do então, que ele, o resultado dele bem, ele chegou e falou: olha, a cada aos 4 na sua opinião, Acho que a internet do Itamar deve ter caído. Ô Magno, eu vou ler alguns comentários enquanto o Itamar volta aqui. A galera tá pegando fogo aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. O Wilton falou que o pai de Santos, né? Magno, e é até engraçado essa situação, porque eu estava falando que isso aconteceu com o meu time em 2016, 2017, o negócio é sério, viu? Porque lá o Inter ficou devendo também, o pai de Santos não pagou, e aí quando entrou na Série B em 2017, o time não ganhava, nem em casa, pegando um time pequeno em casa, e aí a torcida falou que tinha que pagar, a diretoria pagou o pai de Santos, levaram o sal grosso, jogaram lá no estádio, o negócio deu certo, né? Igual você falou, vai de quem acredita, né? Então, eu acho que nessa situação a gente não deve duvidar de nada. O Futebolizando está falando aqui, ó, com a chegada do Filipão, o Cruzeiro só tem a ganhar. Ele vai levar o Cruzeiro de volta para a Série A, pode anotar. Tá firmando aí, hein, Magno? O Francis deu boa noite. A Juliana Horta, Sassá e Moreno, infelizmente, não estão correspondendo. Magno, depois você comenta isso aí pra gente, tá? O Aleph falando... Aleph é meu amigão, hein? Um abraço, Aleph. Eu sou Cruzeiro até depois do fim. Eu tenho certeza que você é. Lourdes Andrade, dando boa noite. Boa noite. Meta de campeão. Fala, professores, como vocês estão? Acredito que está falando para todos nós aqui, né? Estamos bem. A Juliana falando, queremos reforços. Ô, Juliana, bem que vocês podiam levar o Pote, hein, pro Cruzeiro, porque lá no Inter não está ajudando, não. Pode levar para o Cruzeiro.
Aí o Alif tá falando aqui, ó, o time é limitado, se tivesse na Série A não aceitaríamos praticamente nenhum desses no elenco, nem o Regis. E o Francis está aqui pegando o pé do Itamar, falando que a internet do Itamar cruzeirou. Então vai lá, ô Magno, comenta aí pra gente. Não fala isso não. Pera aí. Que isso? Aqui, vamos lá. Uma coisa que foi comentada aí. Os dois centroavantes são bons centroavantes. Na verdade, eu gosto até mais do Marcelo Moreno que do Sassá. Mas é igual eu comentei. O problema do Cruzeiro é que o Cruzeiro não tem uma jogada. Do meio para trás, a zaga do Cruzeiro, apesar de ser muito nova, né, de estar tendo esses problemas aí com os laterais, demorou para resolver o problema dos laterais, né? Hoje o Cruzeiro, para uma Série B, se você for dar uma olhada que tem um Cáceres voltando, Rafael Luiz, que está dando conta do recado, cara, o menino tem 18 ou 19 anos. O Cruzeiro está cheio de jogador. Só o Estênio, que eu acho que tem 17, né, que teve o problema no ombro. Tem alguns com 18, 19, 20, então é muita molecada. Mas mesmo assim, né, você pega a parte de trás ali, a zaga do Cruzeiro, os dois volantes que, por enquanto, estão jogando ali, que é o Adriano e o Jadson. De vez em quando entra o Machado, que também é novo, né, lá do Sul, lá do Rio Grande do Sul, lá do Grêmio, né, e tudo mais. Mas aí, na hora que chega para frente, cara, cadê as jogadas? O Cruzeiro, até o Filipão chegar, era um tal de... eu não curto muito... O Itamar voltou aí. Eu tenho um certo receio, em alguns momentos do jogo, daquela saída de goleiro ali, para o zagueiro, para a lateral ali. Tipo assim, eu tenho um receio danado de uma tropeçada ali, a bola acabar sobrando para o centroavante, virar gol. Eu acho até interessante, mas o jogo todo, igual, por exemplo, o Sampaoli sempre cobra, eu acho meio temeroso. Tem momentos do jogo que, às vezes, né, o time está ganhando de 1-0 e ainda fazendo aquela saidinha ali, não sei. Eu, se fosse o técnico, eu não faria sempre. Agora, o Cruzeiro estava um tal de chuta a bola lá para frente. Aí o Marcelo, olha só, presta atenção, Marcelo Moreno, que é o cara que deveria cabecear, fazer um pivô bacana e tudo mais, ele tem jogo que ele não ganha uma bola dessas de cabeça. Então é tipo assim, a bola vai e volta. A bola vai e volta. Então, assim, o Regis, até vi um comentário aí do Regis aí, né? O Regis está sozinho, ele é o único 10. Agora vai ter o Giovani, né? Parece que essa semana o problema da FIFA vai ser resolvido. O Cruzeiro tem um jogador que veio, né? O Giovani, que veio lá do Curitiba, parece ser bom de bola, mas o que está acontecendo? Todo time precisa de um titular e um reserva, pelo menos na mesma altura, para fazer o titular querer correr mais, sabe? Dar um sanguinho e tudo mais, sabe? Quando você tem um cara, por exemplo, o Regis, não é ruim jogador, mas olha para o banco, o Maurício não tá colocando pressão no cara, entendeu? Então, tipo assim, ele sabe que se ele jogar bem, é ele. Se ele jogar mal, provavelmente, ele de novo, entendeu? Então, assim, o Cruzeiro precisa se organizar na frente. E o que a torcida quer? A torcida quer ver o Wellington, a torcida quer ver Ayrton, entendeu? A torcida não quer ver mais os medalhões. Arthur Kaique, do jeito que tá jogando, não sei se a torcida tá querendo não, viu? Não tem uma jogada de linha de fundo. O Arthur Kaique tá mais para centroavante do que para um jogador de linha de fundo ali. Agora o Potker pode ficar lá no Inter também, viu? Agora o Cruzeiro, só uma última coisa. O Cruzeiro precisa de jogadores de linha de fundo. Aí me abre mão do Angulo. Me dá uma péssima ideia de que provavelmente o Potker pode estar vindo mesmo, entendeu? Porque o Cruzeiro, o que a torcida, eu não sei se esse número bate certinho agora, mas me parece que os números de jogadores que o Cruzeiro pode inscrever na Série B já foi cancelado. O Cruzeiro pode fazer mais 6 substituições. Parece que é um negócio assim. Então, agora, o Filipão tá nessa. Tipo, não pode deixar também inscrever qualquer jogador, porque senão ele vai queimando as fichas, chega num determinado momento que ele tem que ir aquilo até o final. Apesar de que agora já estamos na metade do campeonato, né? Eu só espero que o Filipão dê oportunidade para alguns meninos bacana, sabe? Alguns meninos que realmente façam jogadas.
linha de fundo, né? O Caio Rosa foi embora. Era um bom negócio. O Cruzeiro precisa pagar folha salarial, filho. Jogador só vai jogar se ele tiver com salário em dia. Não adianta. Não adianta, a torcida reclamou e tudo mais. Mas o que revolta? Revolta é um Caio Rosa ir embora e praticamente não teve oportunidades, entendeu? Então, assim, a gente está vendo uma molecada muito boa, mas que não está sendo bem aproveitada. O Alan perguntou ali se a melhora do Cruzeiro passa pela saída do Fábio. O que você acha disso? Você quer a minha opinião verdadeira? Filho, pode olhar aí, ó. Sim. Todo jogo tem um milagre. Todo jogo tem um milagre. Há 3 jogos atrás, no início do jogo, um pênalti. A maré horrível do Cruzeiro, do jeito que estava, o pênalti, se entra, filho, o Cruzeiro ia perder o jogo. O Fábio foi lá e catou. Há 2 jogos atrás, o Cruzeiro estava lá naquela pitimba danada e tal, no último jogo, eu não me lembro agora o nome dos times, mas no último lance do jogo, um cruzamento lá, o cara na cara do Fábio me manda uma bola, o cara vai lá com o ombro, não sei, com o braço, alguma coisa assim, e ele cata. Entendeu? Então, assim, confiança. Rafael, excelente goleiro. A torcida só não aceitou muito bem a ideia dele ir para o Atlético, né? Onde virou reserva de novo, mas nós não vamos ficar entrando nesse detalhe. Né? Mas um excelente goleiro. Os meninos da base que estão lá, né? O Cruzeiro, não sei se a seleção olímpica agora acabou de fazer a convocação do Brasão, que passou pelo Cruzeiro, teve que sair, filho. Por quê? Fábio, 40 anos. Ele tá gordinho, e tudo mais. Filho, ele salva uma, pelo menos, em todo jogo do Cruzeiro. Um aluno seu aqui, Marco, falando que seu maior cruzeirense que ele conhece. Filho. O Tianinho. Tiano Smart. O que acontece, pessoal? Não, eu gosto pra caramba de futebol. Muito, muito mesmo de futebol. E me deixa muito triste. O Cruzeiro está pagando, Itamar, muito caro, pelos últimos títulos. O Cruzeiro, em 5 anos, ganhou 2 Copas do Brasil e 2 Campeonatos Brasileiros. Isso é para poucos. E mais, viu? E mais. Foram consecutivos, né? Bi-brasileiro, consecutivo. Bi do Brasil, consecutivo. Isso é para poucos. Só que o Cruzeiro estava na mão de gestores que não estavam nem aí para a instituição. Inclusive, eu queria até aproveitar aqui a oportunidade de levantar uma bandeira aí, né? O grupo Pró-Cruzeiro está levantando a bandeira lá, né? A respeito dessa questão, né? 70 novos nomes para o quadro de conselheiros natos do clube que estão sendo indicados agora pelo, né, o presidente do conselho lá, né, o Paulo César Pedrosa. Então, assim, nós não queremos que aconteça nenhuma situação dessa daqui antes, né, do novo estatuto. Filho, tem uma comissão do Estatuto do Cruzeiro. Esse estatuto promete ser a redenção do clube. Daqui 1 mês, 2, esse estatuto vai estar pronto. O que eles estão querendo? Eles estão querendo colocar 70 pessoas que podem ficar fora, eles podem ficar fora do Conselho do Cruzeiro, dependendo do que tiver lá no estatuto. Eles estão querendo colocar eles como natos, resto da vida. Entendeu? Não pode. A torcida do Cruzeiro está preparando amanhã uma manifestação. Hoje saiu uma notícia. Aqui, ó.
Então, uma situação aí, toma cuidado, hein, torcedor do Cruzeiro. Saiu uma notícia que essa eleição foi cancelada. Aí depois veio que ela foi adiada. Agora já tem uma nova. Só vai ser cancelada se for judicialmente. Eles só estão adiando o processo. A torcida tem que continuar se manifestando. Por quê? Porque o Cruzeiro é nosso. O Cruzeiro é de todos. Inclusive, não é só do Cruzeiro. Vou falar uma coisa aqui que é uma realidade. O que seria do Atlético sem o Cruzeiro? O que seria do Cruzeiro sem o Atlético? E agora a gente fica feliz de ver o América se estruturando, né? O Marcos é colorado, mas vive em Minas Gerais. E é bacana quando a gente tem um estado onde tem times que ganham títulos, que estão brigando na parte de cima da tabela, né? Que incomodam. Você vê agora, Inter e Flamengo ontem, excelente jogo. Mas o Atlético está de olho. Se eles falharem uma coisinha, o Galo vai lá e pica. Entendeu? Então, assim, isso é bom. Agora, destruir uma instituição do porte do Cruzeiro, a gente não pode aceitar. Para Minas Gerais, não é só para o torcedor do Cruzeiro, não, hein? É para Minas Gerais. É isso aí, Magno. É complicado mesmo você ver um time do tamanho do Cruzeiro passando por uma situação dessa. O Itamar até lembrava aqui na semana passada que em outubro, né, Itamar, que você fala do ano passado, o Cruzeiro estava ganhando um título de grande expressão e um ano depois, 2 anos, né, 2 anos depois, o time vivendo uma situação dessa. Vou ler mais alguns comentários aqui. Magno, eu tô achando que o Cruzeiro vai conseguir uns jogadorzinhos aí para jogar, viu? Você vê, já tô oferecendo o Tassiano do Grêmio também, viu? Se quiser levar aí, futebolizando, tá oferecendo. Imagina uma dupla de ataque, Tassiano e Potker. No Rio Grande do Sul, a gente não pode nem imaginar isso, né? Eu prefiro permanecer com o Wellington e o Ayrton aqui. Tá tranquilinho, tá? Tá tranquilinho. Mas, de toda forma, estão aí à disposição, viu? O Francis está falando aqui, ó, sou atleticano, mas vejo o Cruzeiro, e aí ele escreve Cruzeiro com um monte de trema, né? Lá, enfim, as mensagens subliminares do Francis. Vejo o Cruzeiro como um time muito fraco, não cai para a Série C, mas subir, Cuiabá, América e Chapecoense disputarão e dispararam, e estão jogando bem. Será que só uma vaga para a Série A? Aí descendo aqui, deixa eu ver mais comentários. Flavinho dando boa noite. Aí o Francis de novo, a molecada do Cruzeiro está pagando pelas irresponsabilidades do ano passado. Vai anotando aí, Magno, que eu quero que você comente esses comentários aí, viu? Flavinho, os jovens têm que ter oportunidade, mas eles não serão salvadores, tem que ter uma mescla, claro que com devidas contratações. Aí do Tianinho aí já leram, aí a Juliana Horta, essa saída de goleiro parece que estão tentando incorporar no futebol brasileiro, Ceni tentou no Cruzeiro ano passado, inclusive muitos treinadores estrangeiros, o Sampaoli está fazendo isso muito bem no Atlético, o Cudê no Inter, no Flamengo já tinha com o Jorge Jesus, né? É uma tendência mesmo do futebol mundial. O Bayern joga assim. Aí o futebolizando, falando para trás. Até acostumar vai demorar, né, Marcos? Até acostumar vai demorar. A gente viu a saída dos goleiros funcionando muitos gols para outros times. A gente viu, por exemplo, lá do Flamengo e do Inter, viu no jogo do goleiro do Atlético Goianiense também, que acabou entregando a rapadura. E só o Magno, o Juquinha está falando o seguinte, que as eleições para conselheiro do dia 5/11 foram canceladas. Posso comentar? Pode. É isso que aconteceu. Pode. Assim, hoje surgiram várias notícias. Mas a última agora, 2 horas antes do programa aqui, eram alguns setoristas do Cruzeiro aqui, né, falando para a gente não desistir de fazer a manifestação amanhã, porque ainda pode ser uma jogada, tipo, como vai ter uma manifestação, vamos pedir para não acontecer isso agora, não vai ter a eleição e tudo mais, mas a última notícia que eu tenho é que precisa ser judicializado
Né? Alguém tem que entrar na justiça para isso não acontecer. Por enquanto está sendo, como é que fala? Adiado, apenas adiado. E uma outra situação que foi colocada aí, saída de bola. Talvez eu me expressei mal. A saída de bola, do jeito, por exemplo, que o Sampaoli faz, ela é excelente. Né? Vocês falaram aí grandes clubes que já estão treinando isso. Só que você precisa ter peças para isso. Os jogadores têm que saber fazer isso. Né? Então, por que o Rafael, excelente goleiro, foi para o banco de reserva do Atlético? Porque, segundo o Sampaoli, eu até nem achei que ele estava se saindo mal. Ele queimou muito com aquele lance que ele foi expulso. Ele deu o azar que ele foi expulso justamente na hora que o outro goleiro estava chegando, né? Ele deu um azar danado naquele jogo. Mas, e aí o Vitor entrou e entregou a rapadura também. Aí foi aquele jogo que, tipo assim, eles falaram, não, graças a Deus tá chegando um goleiro novo na PEC e os dois que estão aqui não valem nada. Muito pelo contrário, o Rafael é um excelente goleiro, mas segundo o Sampaoli, pro que ele... Foi contra o Santos, né? Isso, mas o que acontece, galera? Tem que ter peças para isso. Né? Então, quando você tem jogadores que sabem fazer isso, ótimo, excelente. Né? Você falou aí do Bayern, joga desse jeito. Aí você pega as peças do Bayern, você pega as peças hoje do Flamengo, do Internacional, do Atlético, até mesmo do Atlético, que a dupla de zaga do Atlético é excelente. Os laterais são muito bons também, sabem fazer essa jogada. Mas você não pode tentar implementar isso hoje num time igual o Cruzeiro, que ainda está se reestruturando. Certo? Mas também não dá para ficar toda a bola chuveirinho lá na frente, entendeu? Tipo assim, o Fábio pegou a bola, chuta para frente, principalmente porque o que eu acabei de falar, pode reparar, o Marcelo Moreno não está conseguindo fazer o pivô, não tem como fazer o pivô, então a bola vai e volta, tá certo? E uma última coisa aí, ó, que também foi falado. Há umas 4 rodadas, o Itamar sabe disso melhor do que eu aí, os números. Há umas 4 rodadas atrás, o Atlético estava uns 5 pontos na frente. Aconteceram uma coisinha aqui, outra ali, tudo mais, o trem deu uma revirada. Isso significa que o Atlético não pode voltar para a primeira divisão? Claro que não, ele pode voltar, lógico. Mas o campeonato é muito dinâmico. Né? Hoje o Cruzeiro está com 17 pontos. Ele está 11 pontos atrás do último colocado lá do G4. Não estou falando do Z4, não, do G4. O Z4 falta 2 pontinhos. Se a gente tivesse ganhado do Náutico, mas o Si no futebol não existe, né, Itamar? Né, o futebol não existe, né, Marcos? O Si. Mas se tivesse ganhado do Náutico, já estaria até fora, momentaneamente, da zona. Mas 11 pontos, é impossível? Não, não é impossível. Desde que comece a ganhar uns pontinhos aí, umas vitórias. O que aconteceu com a América? Nas últimas rodadas andou vencendo. De uma hora para outra, pum, lá em cima, vice-líder, entendeu? Então, assim, são coisas que podem acontecer, só que com as mexidas atuais do Filipão, semelhantes aos 2 últimos técnicos, acho que, minha humilde opinião, acho que não vai dar muito certo, não. Ele tem que fazer algo diferente. Vou jogar mais uma aí para a torcida, os meninos que estão participando aí. Nenhuma oportunidade para o Zé Eduardo. Centroavante que mais fez gol nesse ano pelo Cruzeiro. Tudo bem, Vila Nova, em Minas Gerais, América de Natal. Mas o cara estava com cheiro de gol. Cheiro de gol. O futebol ficou muito bacana com 5 possibilidades de substituição. Eu até espero que o futebol continue assim depois da pandemia. Eu gostei, sabe? Tipo assim, dá aquele ânimo, o pessoal que está no banco lá, de, vai entrar 5. Apesar de que o Sampaoli ultimamente, ou o Sampaoli não, foi o Filipão, né, que andou fazendo poucas substituições no penúltimo jogo. Acho que fez só 3 ou 4, não sei. Mas, poxa, com 5 substituições, você não consegue colocar um Zé Eduardo? Entendeu? É isso que a torcida não está entendendo. Porque o Sassá não está fazendo gol. O Marcelo Moreno está fazendo gol. E eu sou daqueles, assim, daquela época que acredita que centroavante tem que fazer gol. Se ele faz gol, ele continua. Se ele não faz gol, ele tem que comer um banquinho. Ele tem que comer um banquinho, galera. Entendeu? Na minha opinião. A função do centroavante é essa, né, Magno? O centroavante ele não precisa ser bom de bola, não. Ele precisa fazer gol, né?
Eu vou ler mais uns comentários aqui. O Francis está perguntando aí, o Potker resolve mais que o Sassá? Que o Potker jogou bem na Ponte, né? O Flavinho está aqui, ó. Magno Lopes, sempre consciente e realista. Não como esses comentaristas que foram pagos para passar o pano nas falhas, compactuando com esses crápulas que deixaram o cabuloso nessa situação. Juliana Horta, de novo, ó. Rafael, talento desperdiçado. Deveria colocar ele para jogar todo o jogo. O Rafael, a gente não entende por que ele não consegue ser titular ali, né? Embora o Magno explicou mais ou menos que essa questão da saída de bola mesmo, né? Que o Rafael talvez não tenha, que foi o que o São Paulo justificou, mas é um dos melhores goleiros para mim do Brasil e é reserva. Ô, Marcos, mas o que acontece? É igual o Magno falou ali, o Rafael, até aproveitando para entrar no noticiário agora, né? O Rafael, ele deu uma falta de sorte muito grande. Igual você que tem um sabe de falha, uma atrás da outra, acaba. O caso do Rafael. Muita gente talvez não expulsaria o Rafael, tá? Porque o Malinho procurou o contato e pulou. Talvez nem fosse lance para expulsão. Mas tá, expulsou. Aí o que aconteceu? Expulsou, igual o Magno falou. O Vitor entrou, né? Tava frio, tinha 6 meses que não jogava, não deu conta, e entrou o Everson. Aí o Everson entra, nos primeiros jogos, ele estava acertando passe, assim, depois do meio do campo. E para colaborar com o Everson ainda, ele deu pouquinho, né? E cruzou a bola, o Cano pegou depois lá e pronto. Aí ele segurou. Só que já tem parte da torcida porque pelas estatísticas, o Rafael tomou menos gols do que o Everson. Inclusive, o Rafael não tomou gol fora da área. O Everson tomou 2. Né? E aí tá vendo que a jogada com os pés agora não está sendo tão eficiente. Mas o São Paulo é o São Paulo. Né? E bota algo na cabeça, e assim, com razão, eu não posso cornetá-lo. Tá onde está hoje é por causa do técnico. Né? O trabalho que ele está fazendo no Galo, a gente vê que ele é um cara que trabalha, é um cara que, se o Galo não der certo esse ano, pode ser que ano que vem a gente vai lutar. A gente não, o Atlético vai lutar por títulos. E aproveitando até interessante, ele como bem China. Por isso que é importante colocar a cláusula no contrato. 3 milhões de euros, que chega perto de 20 milhões de reais. Pode chegar aqui um Papa e convidar o São Paulo, que ele não pode sair do Galo. E o Galo também, por sua vez, o esforço do contrato, isso é interessante, é bom. E agora o Atlético volta, né, a ter uma semana livre. Até janeiro, vai jogar apenas uma vez. Aquilo que eu falava no início, antes da gente entrar no comentário do Atlético. Isso é um alento, é um adendo que pode fazer uma diferença. Esse fato do Galo estar jogando apenas uma vez por semana. E outra coisa que eu queria dizer também sobre o estádio lá do Atlético. Os camarotes praticamente fechados. Dos 81 camarotes colocados à venda, restam apenas 7 camarotes. O resto vendeu tudo. Isso vai gerar para o clube. Né? O estádio está em vento em pouco. Falando do jogo de sábado, como um time me chuta 26 vezes ao gol do Sport e vale dizer que o Luan Poli estava iluminado. Ele fez algumas defesas assim impossíveis, né? Tanto que ele pontuou lá mais de 20 pontos. Mas não pode um time que está querendo ser campeão empatar com o Sport dentro de casa. Né? Então, isso vai fazer desanimar. Mas, por outro lado, a gente está ali. Falei, tem um jogo a menos. Né? Esse jogo a menos pode nos ajudar. Por exemplo, se o Galo ganhar esse jogo a menos, vai ficar 1 ponto atrás do Inter e do Flamengo. Né? Equipar todos os jogos. Aí volta um alento de novo. Agora não pode lá na arena da baixar de ter o jogo. Que aí não adianta.
Então, próximo jogo, Palmeiras, dificílimo. O Palmeiras veio uma grande vitória contra o Atlético Paraná, o Atlético Goianiense. Então, se conseguiu empatar, tá bom. Não tem, porque aquela mística, né? Em vida, o turno é campeão. Acho que só 2 times que viraram o turno não conseguiram o título. Acho que foi o Galo e o Grêmio, se eu não me engano. Eles chegaram a virar o turno em primeiro, acabou não conseguindo o título. E outra coisa que eu achei interessante também do São Paulo. Às vezes o time ganhava, fazia uma boa exibição, ele pedia isso. Aí agora ele parou de reforço, parece que ele quer apenas um 9. Ele não quer um 9 fixo, ele continua querendo um 9 móvel, que é o estilo de jogar. Eu acho que com a chegada, desde a saída do Guilherme, que jogou no Cruzeiro, e do Dátolo, o Galo não tem camisa 10. Jogando contra o Grêmio na final da Copa do Brasil, sem camisa 10. Time sem 10 não é campeão. Isso precisa de um camisa 10. O Flamengo tem 2. O Everton Ribeiro. E ainda tem o Arrascaeta que quebrar. Né? Então, lançar essa conversa para vocês, o que vocês acham disso? Da sua opinião, Marcos, depois o Magno. Ela vai lutar até o final, na opinião de vocês? Bom, isso aí que você acabou de comentar sobre o jogo a menos, eu até vou dar uma conferida aqui na tabela, mas parece que a diferença hoje aí do Atlético pro Inter e Flamengo são 3 pontos, né? Então, teoricamente, se o Atlético vencer esse jogo a menos que ele tem, ele já seria líder, né? Vamos supor que o jogo fosse hoje. O Atlético pegasse o Atlético Paranaense, ganhava, seria líder do campeonato pelo número de vitórias. Mas é o tal do si que o Magno comentou lá no início do programa, o tal do si que o Itamar acabou de falar, esse si ele não existe, né? Hoje o Atlético não é líder do campeonato por causa do si, né? E por exemplo, se tivesse ganhado do Sport em casa, é um jogo teoricamente até fácil, mas teoria, o Atlético hoje era líder do campeonato, né? Só dar uma boa noite para o Cristiano Moreira aí. O Cristiano, Itamar, ele é americano, eu estou tentando convencer ele a vir aqui para bater um papo com a gente, viu? Falar sobre o América. O América está fazendo uma campanha bonita aí na Série B, né? Mas é isso aí, Itamar. Eu acho que o Atlético vai lutar até o final, sim. Vai brigar pelo título até o final. É o que eu já tinha falado na semana passada. Eu ainda vejo como o Atlético ele tem um elenco maior. Eu acredito até que ele seja mais favorito que o próprio Inter. Eu acho que é Flamengo e Atlético ali, e o Inter correndo por fora. O Inter tem 2 competições a mais, tem um elenco menor, né? Mas o que você falou aí também que é crucial é a questão do camisa 10, né? Um time que quer ser campeão, ele não pode jogar sem um camisa 10 e um centroavante que faz muito gol. Não sei se é a mesma opinião do Magno aí. Bem bacana, galera. O que acontece é o que o Marcos acabou de comentar aí, é o que eu tinha até anotado aqui. Reposição, né? É indiscutível. O time do Flamengo hoje é imbatível, né? Você pega o time reserva do Flamengo, que parece que até a molecada do Flamengo lá parece que tomou uns Biotônio Fontoura lá, uns trem lá, que na hora que eles entram também, o jogo do Flamengo contra o Palmeiras, que tinha uma molecada lá, parecia que era o Palmeiras que estava com um time de garotos, entendeu? Então, assim, é indiscutível. Eu concordo com o Marcos que hoje existe um agravante gigante aí para o Internacional. Ele tem muitas competições, o elenco é limitado assim, quando você pega 11, talvez 12, 13 peças ali, excelentes, mas um campeonato igual o Campeonato Brasileiro não pode ser jogado só com 13, 14 jogadores de primeiro nível, né? Eu fiz um comentário no início aí do programa, você tem que ter sempre uma peça de reposição à mesma altura do cara que está jogando, para incomodar, e até mesmo, não só incomodar, né? Porque a gente sabe que machuca. Por exemplo, voltando no Cruzeiro, o menino que estava jogando pra caramba até pouco tempo aí é o Matheus Pereira. Aí teve lá um probleminha lá com o Jorge Henrique lá no último jogo,
Graças a Deus, parece que a situação dele não é de ligamento nem nada, porque a gente sabe que ligamento deixa o cara 5, 6 meses aí ou mais fora, né? Ele está caminhando, inclusive, então acho que ele volta em breve e tudo mais. Mas aí entrou o Patrick Bray. Aí tem torcedor que gosta, tem torcedor que não gosta, mas pelo menos é o cara que foi lá e fez o cruzamento para o gol do Cruzeiro, ou seja, fez a jogada de linha de fundo e tudo mais, né? O Atlético hoje, ele tem um elenco mais recheado do que o do Internacional. Se você pegar hoje os 11 jogadores do Internacional, eu gosto mais dos 11 do Inter do que dos 11 do Atlético. Mas o campeonato, ele não é só 11, né? Então, assim, você tem que levar isso em consideração. Duas coisas em relação ao Atlético. Acho que chegou a hora do Sampaoli parar com essa história de tipo assim, empatou um jogo, tem que contratar. Perdeu um jogo, tem que contratar. E ganhou o jogo, ele tem que contratar também, sabe? Tipo assim, a gente já sabe que o Atlético tá cheio de dinheiro, né? Que pode contratar aí, mas tem feito, vamos lá, vamos dar a César o que é de César. O Atlético tem feito excelentes contratações, levando em consideração questão de idade de jogadores e possibilidades de vendas. Né? O mercado para os jogadores que chegaram no Atlético são excelentes. O menino é bobo, não. Ele não está jogando dinheiro ali no Atlético para contratar perna de pau, não. Ele já sabe que ele está contratando por 10 para vender por 20 depois. Mas chegou a hora, os próprios jogadores devem ficar assim, poxa, mas a gente empata um jogo, chutando 385 vezes no gol. E o cara vai me pedir mais contratação? Será que ele não confia na gente? A bola não entrou, mas é porque foi um detalhe. Uma coisa, gente, é o time jogar lero-lero, bola para lá, bola para cá, bola para lá, bola para cá. O Sampaoli, é inacreditável você ver na tabela, nos últimos jogos, o Atlético ter 2 empates. Porque o Sampaoli, ele tem uma coisa que para a torcida do Atlético, não tem nada melhor. Sabe? É aquele cara que ele quer jogar para frente. Às vezes, ele é até meio suicida, sabe? Tipo assim, para ele ter tomado um gol lá do Sport era pouco custo, entendeu? E ter perdido o jogo mesmo fazendo... Foi mais ou menos o que aconteceu com o Bahia. O Bahia, Itamar, o Bahia foi a mesma coisa. O primeiro tempo do Atlético foi um rolo compressor, mas o atleticano, e não é só o atleticano, não, a maioria das pessoas gostam disso, o time para frente, né? O time para frente, o time atacando e tudo mais. Só que tem que dar confiança para os jogadores que estão aí, entendeu? Para os caras falarem assim, ó, nós estamos jogando bem, o time do Atlético está jogando bem, entendeu? Só que foi contra o Bahia. O time do Atlético está jogando bem, está excelente, isso é doido. Quem assiste o jogo do Atlético é um rolo compressor, principalmente no primeiro tempo. É uma coisa que eu tenho notado no segundo tempo. Queria até que o Itamar falasse um pouquinho a respeito disso. Você não tem notado que essa ideia do rolo compressor, né, que é a ideia do Sampaoli, tem meio que deixado o Atlético um pouco cansado no segundo tempo, não está conseguindo aquela mesma situação, e parece que os treinadores já entenderam isso. Parece que eles estão assim, ó, primeiro tempo vão segurar. Se a gente virar o primeiro tempo no 0-0, segundo tempo a gente tenta alguma coisa. O que você acha, Itamar? O Magno, repete a pergunta para mim, por favor. Segundo tempo do Atlético? Não, o que eu falei foi, primeiro tempo, rolo compressor. Segundo tempo, tem momentos que a gente parece que percebe que está faltando perna, sabe? Está faltando perna. E parece que os outros times já estão meio que aprendendo a jogar contra o Atlético com esse estilo. Aí eu coloquei a situação assim, ó. Por exemplo, contra o Sport, sabe o que eu percebi? Primeiro tempo, vamos segurar. Se ficar 0-0, segundo tempo a gente tenta alguma coisa. O que você acha? Você conseguiu ouvir agora, Fé? O segundo tempo, às vezes, o Galo sempre... O primeiro tempo
Atlético contra o Bahia foi 1-0, foi pouco. Aconteceu com o... Mas no segundo tempo contra o Bahia morreu, né? Agora contra o Sport. Foi bom, mas não conseguiu fazer o gol. Você vai jogar com aquela intensidade toda, por exemplo, o Vasco. O Galo tomou o primeiro gol contra o Vasco no início, para que o Vasco estou 4-1, que virou até notícia no Brasil todo no primeiro tempo. Então, o que acontece? Por isso que eu acredito que isso é um fator positivo para o Atlético. Que agora ele só joga no meio da semana, só lá em janeiro, no final do dia 20, se não me engano. Então, ele vai ter, por exemplo, São Paulo vai ter 6 treinos nessa semana, até o Palmeiras lá dentro. E para os tipos de jogo que o São Paulo que é por isso que eu estou botando fé. A internet dele hoje tá. O Francis é que gosta. Daqui a pouco vem o Francis com as piadas dele. Eu já sei até qual é a piadinha. Tem nada de tremendo aqui, não. Eu vou ler mais uns comentários aqui, Magno. O Alexandre Costa comentou: questão de goleiro, gente, é fechar o gol. Já tem 10 atletas para jogar com o pé. Divide opinião aí, né? Porque eu acho que depende muito de como o time tá mesmo, igual você falou, Magno. Às vezes o time igual do Cruzeiro hoje não tem condição de jogar assim. Mas o futebol moderno é isso. Uma hora vai ter que se adaptar, senão fica para trás, né? Só o Cristiano, Marcos, porque a torcida do Atlético tá doida pro Rafael voltar, filho. A torcida quer o Rafael, né? Só que o estilo de jogo do Sampaoli não é pro Rafael, entendeu? Exato. É verdade. E o Rafael é um grande goleiro, é um grande. Eu, assim, acho que ele é um dos melhores goleiros e é um cara que deu azar mesmo. O Cristiano falando aqui que ele é o mais feliz da rodada. O Cristiano é americano, né, cara? Então ele tá rindo à toa aí. O Cristiano tem que vir aqui no programa aqui conversar com a gente sobre o América. O Alexandre até falou que gostaria de ver a participação dele aqui. E aí o Francis faz o comentário: o Galo não pode contar com ovo na mão, né, do Francis, da galinha? É isso que você quis dizer, né? 2012 contou com um jogo a menos, perdeu para o Flamengo e deixou o CBF Fluminense disparar. E tá comentando aqui, ó, se for assim, o São Paulo tem 3 jogos a menos, 9 pontos possíveis, poderá ser líder dependendo só dele. Esse negócio de um jogo, né? Tá com um jogo a menos, vai ganhar, vai ser líder. Acho que não pode ficar contando muito com essa situação, Sim. não. Porque... E uma coisa que tem que ser levada em consideração no último comentário aí, que o São Paulo, né, só Brasileirão, não é isso? São Paulo também. São Paulo está disputando a Sul-Americana, né? E a Copa do Brasil. Tem a Sul-Americana, tá certo, tá certo. Porque então. eles passaram, né, do Fortaleza, Copa do Brasil, e isso. Amanhã tem um jogo pela Sul-Americana. Então, aquele comentário que o Itamar acabou de fazer aí, ele procede. O Atlético, ele tá focado no brasileiro, né? Então, assim, se ele souber aproveitar o fato de que pode treinar e tudo mais. Agora, o Sampaoli, ele tem que abrir os olhos, Itamar, porque o estilo dele é rolo compressor, beleza. Porém, os outros técnicos já sabem como o Atlético está jogando. E times como Bahia e Sport, que são limitados, já conseguir fazer uma estratégiazinha, já é para abrir os olhos nesses treinamentos do Sampaoli aí para criar coisas novas, sabe? Tipo, ele tem que entrar com uma proposta um pouco... Por exemplo, eu vou inventar aqui, o dia que o Sampaoli entrar no início do jogo lá com o time recuado, porque o Sampaoli tem uma marcação lá em cima fantástica, né? O dia que ele entrar com o time recuado, o outro técnico vai arrancar os cabelos, filho. Por quê? Porque nunca viu o cara fazendo isso. Ele tem que fazer um trem um pouco diferente de vez em quando, até mesmo para os outros treinadores não começar a viciar com o estilo de jogo dele, entendeu?
Itamar tá de volta aí agora. Ô Itamar, vamos aproveitar que nosso tempo tá acabando, que tá bem em cima, mas vamos falar Tem um uma pouquinho do América. América. Vamos falar um pouquinho do Notícias do América. Isso aí, o América essa semana aí tem um jogo importantíssimo até mesmo para a história do time, né? O time que vem desde o início lá da Copa do Brasil, pegou aquela primeira fase da Copa do Brasil, que você pega aqueles times mais encardidos, difícil, né, de jogar, às vezes você pega uns campos ruins, e o América veio, tá aí, vai jogar as oitavas de final, e vai pegar o Corinthians, né? Que é um time tradicional brasileiro, e a expectativa é a classificação, né? O América tem expectativa, mas sabe que é uma missão difícil, tá? É um jogo complicado. O time está bem na Série B, né? Vice-líder, mas sabe que agora o bicho vai pegar, né? Porque é o Corinthians. O Corinthians, você estava falando aí que o Corinthians, às vezes, numa fase ruim, ele pode tirar ponto lá dos líderes na Série A. Então, imagina o Corinthians, que praticamente sobrou só a Copa do Brasil para ele. Então, vai ser um duelo muito interessante de acompanhar aí. O que você acha aí, Itamar? E depois o Magno pode comentar também. Bom, rapidinho. Eu acho o seguinte, o América tem grandes chances de tirar o Corinthians. É algo difícil? É o Corinthians, aquele negócio, todo o time, depois dessa vitória, pode começar a encaixar. Acho que se o Casares tiver a cabeça no lugar, ele pode jogar muito bem no Corinthians. A gente viu a participação dele aí nos outros jogos. O Otero não, o Otero é ruim. Graças a Deus que o Otero foi embora. Mas o Casares pode fazer a diferença. Agora, do outro lado do América, tem um cara que não tem nada. É o Lisca. Ele está provando, ele até reclama que tem muito jogador renovando, falta apenas ele. E se eu fosse o América, eu renovava com ele o mais rápido possível. E o time da Série A grande para buscá-lo, porque o Lisca está se mostrando um grande estrategista. A final do Mineiro aqui joga muito bem, os dois jogos. Teve um que foi 3-0, mas ele tinha que sair pro jogo. Mas o primeiro jogo, o Galo teve que escalar o barranco para conseguir passar pelo América. Então, eu vi muito do Lisca. Eu acho que ele pode dar um nó no Corinthians, sim. Eu acredito. Eu até torço, né, pro América tirar o Corinthians. Eu acho que tem chance, sim. E o América vindo aí de 9 jogos sem perder. São 5 vitórias consecutivas, né? No momento, o time mineiro que mais tem pontos, né, nas duas divisões. Então, eu acredito que pode sim, pode fazer um grande e tirar o Corinthians. Acho que vai ser algo enorme na carreira, que já chegou nessa fase da competição. Ainda lembrando que o din-din é muito alto, né? O din-din que vai chegar no América é uma coisa absurda. E como ele tem orçamento baixo, vai ser um dinheiro que vai dar para ele poder fazer alguma coisa. Fala aí, Marco. Não, eu concordo com você, cara. E assim, uma das coisas que mais chama atenção é exatamente isso. As últimas 5 partidas do América na Série B, 5 vitórias. Então, assim, é um clube que realmente está num momento maravilhoso, né? O Lisca, por exemplo, era a primeira opção do Cruzeiro, né? Há poucos dias aí, o Lisca foi a primeira opção do Cruzeiro. Talvez o Filipão não veio de cara aí por causa de uma questão assim, poxa, não me chamou primeiro, né? Rolou até um boato dessa aí na internet, tipo, não, eu queria ser a primeira opção e tudo mais. Depois foi lá. Agora, até me chamando muita atenção também o Ademir, cara. Tá jogando fino da bola no América, tá jogando fino da bola. Um jogador assim, que ele é muito ofensivo, né? O que o pessoal fala, ele é um cara muito agressivo, ele vai para frente, a bola para frente. Então, assim, isso tem feito o América melhorar muito. O Corinthians, me parece que tem o retorno do Jô também, né? Então, o Jô é um cara assim que querendo ou não, ele acaba fazendo muita diferença. Mas eu torço também, cara. Torço para o futebol mineiro dar uma melhorada aí.
em relação a essa situação contra os paulistas, contra os cariocas. Então, ver um América conseguir... E essa grana, você tocou num assunto importante. Nós estamos vivendo um momento de pandemia onde todo time está passando por dificuldade. Todos os times estão, tipo assim, numa luta danada para poder pagar o salário. Então, quando você tem uma possibilidade de embolsar uma grana pesada aí para pagar vários meses, porque olha que interessante, uma premiação dessa, de repente, para um Atlético, né, para um Corinthians mesmo e tudo mais, paga um mês, 2, se bobear uma premiação dessa, paga aí vários meses do América, né, de salário e tudo mais. Então, realmente, a gente torce para que o Coelhão consiga mostrar aí força, né, nesse confronto contra o Corinthians. Ô, Magno, só um comentário ali que o Cristiano e o Franz chamaram até um ponto super positivo a favor do América. O Casares já jogou pelo Galo na eliminação lá do Afogados. Isso significa que ele não jogará pelo Corinthians. Isso é um ponto, obrigado pela lembrança, isso é um ponto importantíssimo para o América. Isso é uma vantagem muito grande o Casares não jogar. Fala aí, Marcos. O Geraldo Nunes, o Geraldinho, né, tá lembrando aqui que o América é Minas na Copa do Brasil, né, que o Cristiano falou que vai torcer, porque torce para Minas mesmo, e aí o Geraldinho fez essa lembrança aí, né. Ô Itamar, só fazendo uns comentários aqui, hoje a gente tinha muito assunto, né? Mas acabou que a gente se empolgou aqui, o papo estava bom demais, o Magno enriqueceu demais o programa aí para a gente, e a gente ficou sem comentar algumas coisas. Mas eu acredito que alguns temas você pode trazer para a gente no próximo programa também, ô Itamar, que é a questão do Pelé, do Hamilton, o que você acha? A gente pode trazer no próximo programa isso aí, né? No próximo programa tem Então, beleza. Juliana Horta, né? Presente conosco, isso. Eu comento os dados do Pelé e comento o Nilson, porque a presença do Magno agradeceu demais o programa. Você conhece futebol? Demais, aí. Lá no Barreirinho, lá desde 2005, a gente discutia futebol na hora do recreio lá, às vezes o sinal batia, a gente ficava lá enrolando, mas isso aqui era quinta-feira e sexta, o pau quebrava. Era bom demais. Pois é, eu tive pouco tempo lá, veio a pandemia, né, mas se der tudo certo, nós vamos discutir muito de futebol lá ainda. Só comentando aqui rapidamente, eu ia falar de Libertadores, mas aí a gente fala nas próximas semanas, que a Libertadores vai demorar a voltar, né? Lembrando que essa semana tem a Champions, né? Jogão essa semana, Juventus e Barcelona. Amanhã vai sair o resultado do teste do Cristiano Ronaldo. Se der negativo, vamos rever, né, o que acontecia na Espanha direto lá, Cristiano Ronaldo versus Messi, mais uma vez. E é isso aí. Magno, valeu pela participação, né? Vou deixar o Itamar aí fazer as considerações finais, depois você fala para a gente aí também o que você achou do programa, e muito obrigado aí pela participação. Bom, agradeço mais uma vez, né, todos os ouvintes aí, quem participou, quem só assistiu, agradeço muitíssimo ao Marcos e especialmente o Magno, que só engrandeceu aí a nossa conversa da segunda-feira à noite, né? E já fica convidado aí para voltar mais vezes. Fala, galera. Nossa, primeiro, assim, é um prazer muito grande mesmo estar participando aqui com vocês, né? São amigos mesmo, já de longa data. O Marcos eu tive pouco contato, só um ano, né? Mas já a gente já tem esse laço também lá do Barreirinho e tudo mais, né? O Itamar e o Magela aí, que, nosso Deus, não pode nem falar, porque quando começou, meu cabelo ainda era preto, né? Agradecer. E o Magela ainda não tinha barba. Agradecer a galera que participou no chat aí. Tem algumas pessoas que eu conheço, obrigado mesmo e tudo mais. Tianinho é meu vizinho aqui, cara, jogador de futebol de primeira categoria, e ele fez um comentário aí bacana. O 9 que não faz gol é um zagueiro. Ele fez esse comentário aí no chat. E eu vou daqui a pouco até mandar uma mensagem para ele aqui, ele mora por baixo de mim, aqui no apartamento de baixo, aqui eu vou mandar um comentário sobre isso. E obrigado mesmo pela oportunidade, galera, e sempre quando precisar é só dar o toque aí. Obrigado.
É isso aí. Valeu, gente. Esse foi a segunda edição do programa Futebol e Cultura. Semana que vem tem mais. Até lá. Uma boa semana para todos aí. Fiquem com Deus. Até a próxima.